Alimente o porco, ou ele vai se alimentar de você. Foi isso que eu ouvi pela primeira vez às 3 da manhã. Acordei com o som do rádio ligado, mesmo sem pilha. Um chiado estranho, grave, e por baixo dele, aquela voz, grave, arrastada, como se alguém falasse dentro da minha cabeça e pelos alto-falantes ao mesmo tempo. Alimente o porco, eu ri. Sério. Achei que era alguma pegadinha de rádio antiga, interferência. Mas, ao desligar o rádio, as palavras continuaram. Comecei a andar pela casa no escuro e algo estava diferente. Meus quadros estavam todos de cabeça para baixo. A porta da frente destrancada, eu tenho certeza de que tranquei. Na cozinha, o relógio parado em 3h33 da manhã. Foi então que notei um envelope na minha bancada. Sem remetente, sem endereço. Só o meu nome escrito à mão. Dentro dele, uma foto minha, dormindo. Tirada de dentro do meu quarto. E atrás da foto, uma frase escrita com algo que parecia sangue. Ele está com fome. Voltei correndo pro meu quarto, tentando entender. Mas o rádio ligou novamente. Dessa vez, a voz era clara. 3 dias. 3 carnes. Ou ele vai buscar a sua. E foi aí que eu vi o barulho no sótão. Algo arranhando. Lentamente. Como cascos. A última coisa que eu vi naquela noite foi o rádio dizendo: Capítulo 1 completo. Alimente o porco. Você nunca esquece o som de algo que não deveria existir arranhando a madeira acima da sua cabeça. Aquela madrugada não acabou. Fiquei sentado na beirada da cama, o rádio desligado, mas a voz ainda falava dentro da minha cabeça. Primeira carne. Até o pôr do sol. Mas o quê? O que era para eu fazer? Era só um pesadelo? Uma alucinação? A resposta veio no espelho do banheiro. Escrito com algo viscoso, escorrendo lentamente: alimente o porco. Comecei a pesquisar. Feed the pig. Encontrei fóruns enterrados na Deep Web, relatos de pessoas que receberam o mesmo aviso. Todas tinham 3 dias. Todas falavam de uma entidade com um rosto de porco e olhos que pareciam queimados. E todas, sem exceção, estavam desaparecidas. A primeira carne. Eu pensei em carne de verdade, carne de supermercado. Corri até um açougue. Comprei bifes, fígado, o mais sangrento que encontrei. Cheguei em casa, abri a porta do porão e deixei tudo lá. Esperei. Nada aconteceu por horas. Comecei a pensar que tinha vencido. Até que, ao anoitecer, ouvi o som de mastigação. Lenta, molhada, animal. Desci com uma lanterna tremendo nas mãos. O prato estava limpo. Mas tinha algo a mais no chão. Um dente. Um dente humano. Voltei correndo, trancando tudo. O rádio ligou sozinho outra vez. Primeira carne aceita. Segunda, até amanhã. Ele está gostando. E então, um som vindo do meu armário. Respiração. Pesada. Suína. Você nunca sente tanto medo quanto quando percebe que está sendo poupado, por enquanto. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei encarando a porta do armário, ouvindo aquela respiração. Forte. Rítmica. Como se algo estivesse esperando o momento certo para sair. Mas ele nunca saiu. Só parou. Quando amanheceu, abri a porta com as mãos trêmulas. Nada. Só o dente, agora sobre minha cama. E dessa vez, com uma fita enrolada. Um bilhete. Escrito com letra infantil, quase debochada: você tem bom gosto. Segunda carne até a meia-noite. Eu já não tinha dúvidas. Isso era real. Fui ao computador, procurei os relatos de novo. Um dizia que a segunda carne não podia ser fria. Tinha que vir de algo vivo. Pensei em galinhas, em coelhos. Qualquer coisa que não fosse, você sabe, humano. Dirigi até uma fazenda nos arredores da cidade. Mentira boba, disse que queria começar um criadouro. Consegui comprar 2 coelhos. Eles tremiam no banco do carro como se já soubessem para onde iam. Em casa, fui até o porão. O cheiro estava diferente. Mais forte. Como carne apodrecendo. Com um toque metálico, quase doce. Deixei um coelho lá, trancado. O segundo fugiu das minhas mãos, correndo pela casa. Foi quando ouvi a voz. Ele não quer esse. O que corre tem mais sabor. Então as luzes se apagaram. A casa ficou muda, exceto pelo barulho dos passos do coelho correndo, e algo maior, pesado, grunhindo atrás. Fui até a sala com a lanterna. Silêncio. Encontrei só um fio de sangue.
E o segundo dente, Agora, com uma marca de mordida. nada é tão cruel quanto perceber que você está começando a aceitar o inaceitável. Na manhã seguinte, não havia rastros do coelho. Nem sangue, nem ossos. Só o terceiro dente. E dessa vez, com algo junto. Uma fotografia antiga. Desbotada. Mostrava um celeiro velho, com a mesma frase escrita na madeira. Alimente o porco. Atrás da foto, a instrução mais direta até então. A terceira carne deve gritar. Meus pensamentos começaram a se distorcer. Passei o dia tentando justificar. Talvez fosse um teste. Um jogo doentio com câmeras escondidas. Mas não era. À meia-noite, ouvi o som vindo do porão. Chilreios. Como se milhares de insetos estivessem agitados. Mas não. Eram sussurros. Em vozes diferentes. Algumas infantis. Outras distorcidas, impossíveis de entender. Tentei fugir. Abri a porta. Mas a rua estava escura, mais do que o normal. As luzes da cidade, Apagadas. como se o mundo tivesse parado para observar o que eu escolheria. Voltei para dentro. Me tranquei no quarto. E foi ali, ao encostar na cama, que senti algo macio. Um filhote de rato. Vivo. E no pescoço. Uma coleira com meu nome. Entendi o recado. Não era mais escolha. Era ordem. Mas eu ainda tinha esperança. Peguei o rato. Não o matei. Deixei no porão e fugi de casa. Corri até um hotel barato na outra cidade. Passei a noite em claro, olhando pro espelho, esperando o próximo sinal. Quando o sol nasceu, havia um dente no travesseiro. E atrás do espelho, Alguém havia escrito com o que parecia gordura humana. Fugir também é uma escolha. Mas cada escolha alimenta o porco. Você começa a entender que não há mais espaço para escolhas, apenas para sobrevivência. aquela manhã foi diferente. O peso da escuridão parecia denso, como se o ar tivesse ficado mais espesso. Eu não conseguia mais sentir meu corpo direito, como se estivesse caminhando em um pesadelo sem fim. Decidi que era hora de voltar para casa. O hotel barato, os sonhos distorcidos, tudo parecia uma mentira agora. Eu precisava entender de uma vez por todas o que estava acontecendo. A cidade parecia ainda mais morta do que antes, as ruas vazias e sem vida. O caminho até minha casa parecia interminável, como se o tempo tivesse desacelerado. Quando cheguei, tudo estava como eu havia deixado. Mas o porão parecia diferente. Algo estava esperando. Desci as escadas com o coração batendo forte no peito, cada passo ecoando nas paredes de pedra. O porão estava iluminado, mas não com luz normal. Era uma luz pulsante, de uma cor estranha, que parecia vir de dentro da madeira do chão. algo queimava ali, como se a casa estivesse viva. No centro, estava um velho celeiro. Não estava lá na noite anterior. Ele não tinha aparecido, mas ali estava. E, como um magneto, eu fui atraído para ele. A porta rangeu quando eu abri. Dentro, o cheiro era nauseante. Carne podre misturada com algo que eu não podia identificar. O celeiro era cheio de coisas velhas, mas no fundo, algo se movia. No canto, encostado contra a parede, havia uma enorme caixa de madeira, com símbolos pintados em vermelho. Dentro dela, estava uma figura. O rosto, um rosto de porco, distorcido, queimado, como se fosse parte da madeira. De repente, o silêncio foi quebrado. Ele está vindo. Não adianta tentar escapar. Ouvia os passos pesados se aproximando, e antes que eu pudesse reagir, vi algo refletido na parede. Um dente. Mais um. Mas este era maior, mais afiado. A respiração era a mesma, suína. Mas agora, havia algo mais. Algo mais dentro da voz. Você está quase lá. Agora é a sua vez. Não havia mais tempo. O que quer que fosse aquela coisa, estava mais perto do que nunca. Você já não sabe mais o que é real. O medo se tornou uma sombra, uma extensão de você mesmo, colada à sua pele, mais próxima do que nunca. A casa estava em silêncio, mas o silêncio não era normal.
Não havia paz, não havia calma. Cada centímetro de cada parede parecia pulsar, como se a casa estivesse viva, respirando com você. Algo me vigiava, observava, esperando o momento certo. A luz do celeiro ainda iluminava o porão, mas agora parecia mais uma chama prestes a se apagar, como uma vela derretendo em um espaço pequeno demais para o fogo. A sensação de que não havia mais espaço para fugir, que não havia mais caminho a seguir, se tornou sufocante. Não mais liberdade. Não mais escolhas. Não mais tempo. Eu sabia o que estava por vir, e mesmo assim, eu não conseguia me mover. O medo paralisava meus músculos, trancando minhas pernas no lugar. Fiquei ali, no meio do corredor, apenas ouvindo o som do meu próprio coração, tentando ouvir qualquer outro som, qualquer sinal de algo mais. Mas não havia. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que mata. Quando olhei para o chão, vi o dente. Não mais o pequeno pedaço de carne que encontrava de manhã. Este era diferente. Era maior, mais afiado, e brilhava com uma luz estranha, como se tivesse sido retirado de algo que não era humano. Ao lado dele, estava o que eu sabia que viria. Uma mão. Uma mão com dedos longos, finos, quase deformados, se esticando para me alcançar. Sua pele era pálida, quase translúcida, como se o próprio tempo tivesse esquecido de tocá-la. A pele parecia ressoar uma pressão de vida ou morte, mas a mão estava morta. Eu recuei, meu corpo se movendo instintivamente, mas o ar estava pesado, difícil de respirar, como se o próprio espaço estivesse me engolindo. Tentei correr pela casa, tentando encontrar uma saída, qualquer saída, mas tudo estava trancado. A porta da frente, a porta dos fundos, todas as janelas. Todas lacradas. Não havia mais nada fora daquela prisão. Eu estava dentro, e a coisa que me caçava estava dentro comigo. Voltei ao porão, o único lugar que restava inexplorado, e algo dentro de mim sabia que, por mais que eu tivesse medo, não havia mais como fugir. O cheiro de carne podre, de algo apodrecendo, estava mais forte do que nunca. Era uma mistura nauseante de metal e doce, como sangue misturado com a podridão da carne. O celeiro estava vazio. Mas ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que algo me observava de algum lugar ali dentro. E então, eu vi. No fundo do celeiro, uma figura. Não uma figura qualquer. Era um corpo, uma vítima, uma carne recente, ainda quente. A pele estava pálida, os olhos opacos, mas havia uma leve respiração, um leve movimento que me fazia acreditar que talvez a pessoa ainda estivesse viva. Mas não. Era impossível. Eu sabia que já não havia mais vida ali. E então, ao lado do corpo, vi o rosto. O rosto que eu já havia visto nas fotos. Mas agora, ele não estava mais impresso em papel. Ele estava ali, diante de mim, olhando diretamente para mim, com aqueles olhos queimados, fundos, vazios, como se a própria alma tivesse sido arrancada de dentro daquele ser. Era a última carne. A última escolha. E naquele momento, eu soube que não havia mais volta. Aquele rosto era mais do que uma lembrança, mais do que um aviso. Ele era a promessa do fim, a manifestação de algo que já estava muito além da minha compreensão. A casa começou a gemer, suas paredes vibraram, como se estivesse sendo sacudida por uma força que eu não podia entender. O ar ficou denso, as sombras se alongaram, e de algum lugar, veio uma voz. Não era humana. Era distorcida, dissonante, como se o próprio universo estivesse se retorcendo. A voz me disse, ou talvez tenha sido a casa, talvez tenha sido o próprio porco. Não importava. Você tem até o fim da noite. Eu já sabia o que isso significava. Eu já sabia que não importava mais o que eu fizesse. Fosse escolher, fosse fugir, fosse lutar. Não havia mais escolha. Eu havia sido arrastado para isso, como um brinquedo nas mãos de algo que não podia compreender. Fui até a figura, toquei o que restava da pele fria, da carne podre, e quando o fiz, a casa gemeu. O som foi profundo, ensurdecedor, e as paredes começaram a se fechar ao meu redor. O ar ficou denso, pesado, e as sombras começaram a se mover. A casa não estava mais me prendendo. Ela estava me engolindo. E, no último momento, a figura diante de mim sorriu. Não com a boca.
Mas com os olhos. Com aquele olhar insuportável. Eu sou a última carne. A última escolha. E o porco? Ele está pronto para me devorar. Agora, não há mais escape. Não há mais tempo. O último respiro da noite é o mais pesado de todos. É quando você percebe que a morte já chegou, mas não como você imaginava. Ela não vem como uma sombra fugaz, como nos livros ou filmes, mas como algo que se infiltra na sua pele, no seu sangue, algo que já faz parte de você, mesmo antes de você perceber. Eu não sabia mais onde estava. Não sabia se ainda estava na casa, no celeiro ou se tudo não passava de uma alucinação. O ar estava denso, impossível de respirar. As paredes pareciam tremer e se mover, como se a casa estivesse viva, sentindo cada passo, cada suspiro. Cada escolha que eu havia feito até ali. Quando eu olhei para o centro do porão, vi a figura que tanto temia. Não era mais uma sombra. Não era mais um rosto perdido. Era o porco. Ele estava ali, diante de mim, de uma forma que não podia mais ser negada. Não era uma máscara. Não era uma fantasia. Era ele, a própria entidade, a coisa que tinha se alimentado de mim desde o começo, me puxando para sua teia, me tornando parte de seu jogo. Ele não tinha um rosto humano. Seus olhos eram grandes, negros, como poços de escuridão, e seus dentes eram afiados, mais parecendo presas de um predador que já havia perdido toda a humanidade. Seu corpo, grotesco e imenso, parecia se expandir a cada movimento. Não havia mais lugar para fugir. Não havia mais como lutar. Eu me sentia pequeno diante dele, uma criança diante do monstro que sempre soubera existir, mas que nunca soubera como enfrentar. Ele me observava com aqueles olhos vazios, como se estivesse esperando algo. Como se eu tivesse que tomar uma decisão. A última. Mas o que poderia fazer? Fugir? Não havia mais lugar para correr. Ele já havia me alcançado. Eu não sabia se aquilo era real. Não sabia mais o que era real. A minha mente já estava quebrada, fragmentada, perdida entre o que havia sido e o que estava prestes a acontecer. Mas então, o porco falou. Não com palavras, mas com a mente. Uma voz tão profunda, tão distorcida, que eu não consegui distinguir se era minha ou dele. A voz disse: Você alimentou o porco. Agora ele vai devorar você. Eu sabia o que isso significava. Ele não estava falando de uma morte física. Ele estava falando da minha alma, da minha essência. Eu havia sido consumido por ele, como uma presa escolhida, como algo destinado a ser devorado. O que eu tinha deixado de ser já não existia mais. O medo, o arrependimento, tudo isso se dissolveu naquele momento, enquanto eu sentia o calor de sua presença me envolver, me sufocar, me engolir por dentro. Eu já não estava mais em um lugar. Eu já não estava mais em mim mesmo. Eu me tornei parte dele, parte daquilo que eu mais temia, parte de uma criação que ultrapassou os limites da compreensão. E então, o silêncio veio. O tipo de silêncio que precede o fim. Não havia mais som. Não havia mais luz. O porco me consumiu. Não havia mais como distinguir o que era eu e o que era ele. O que restou foi apenas um eco de algo que um dia foi humano, mas que agora não era mais. O fim. O verdadeiro fim. Não como você imagina. Não como você espera. Mas um fim em que não há mais escolhas, nem despedidas. E assim, a última carne foi devorada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias de arrepiar. Até o próximo terror.